Fala Manolos e Manolas, Felipe Par na área com mais um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo no canal, já não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje, como você viu no título do vídeo, a gente vai falar sobre a ansiedade, como vencer e como que a gente pode efetivamente nos livrar da ansiedade. Eu decidi gravar esse vídeo porque sabe quando parece que muitas coisas começam a te falar a respeito da mesma coisa? Você vai em muitos lugares, você começa a estudar, você começa a ler e parece como se Deus estivesse falando. Ansiedade, ansiedade. Você precisa aprender sobre ansiedade. E eu tive uma reunião esses dias com algumas pessoas que eu lidero lá na igreja. Conversei sobre ansiedade e foi muito bom. Só que eu senti que eu tinha que continuar me aprofundando mais. Eu comecei a ler um livro, que eu até vou mostrar aqui pra vocês, que é esse aqui, ó. Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. Esse livro tem me ajudado bastante, eu não terminei de ler ele ainda, falta só um pouquinho para eu terminar, mas num dos capítulos ele trata sobre a ansiedade. E eu comecei a aprender sobre a ansiedade, e aí quando chegou no domingo, que eu fui para a igreja participar do culto, o meu pastor falou sobre a ansiedade. E aí eu falei, caraca, tá alguma coisa falando comigo, né? Eu tô precisando ouvir sobre a ansiedade. De verdade, eu considero que eu seja uma pessoa ansiosa para algumas coisas. Para outras não, mas para algumas coisas eu fico meio que esperando. Eu percebo que isso às vezes acaba me atrapalhando. Então, assim como eu tô aprendendo sobre isso e tô querendo vencer isso, eu quis compartilhar alguns princípios que eu aprendi da palavra, porque eu acredito que vocês possam ser edificados também, tá bom? Então, a primeira coisa que o meu pastor passou no domingo também, eu achei muito interessante, é uma estatística. Depois eu vou deixar o link aqui da palavra completa, aí você pode entrar lá, assistir, ver as referências e tudo mais. Mas eu vou passar aqui para vocês os dados que ele passou no culto. Ele falou assim, 40% das nossas preocupações são sobre coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado, ou seja, não tem o que alterar. 12% se referem a críticas de outras pessoas que na maioria das vezes não tem fundamento. Ou seja, são coisas que não adiantaria você mudar porque talvez a pessoa está fazendo porque ela está com raiva ou porque ela está com inveja. E 10% são sobre a nossa saúde ou a saúde da nossa família, o que, se a gente ficar preocupado, vai acabar até piorando o caso, porque quando você está preocupado você fica mais ansioso e quanto mais ansioso seu corpo demora mais para reagir àquilo. E apenas 8% se refere a problemas de verdade, ou seja, que podem ser resolvidos. Essa estatística é muito legal, ele passou a referência lá no culto. Como eu falei, vou deixar o link depois para você entrar lá, assistir e pegar tudo certinho. O que me leva a entender, e quando eu estava refletindo também sobre as palavras que eu recebi no meu tempo de oração, é que a ansiedade, ela é o fruto, né, como se fosse o filho. Ela é o filho da junção entre o seu medo e a sua falta de fé. Na verdade, o que o meu pastor explicou no culto de domingo é que a ansiedade, ela ataca diretamente a sua fé. E eu adiciono a isso aqui, o que eu entendo também é que o medo, ele produz a ansiedade. Seja o medo de algo que vai acontecer no futuro, seja o medo de algo que está acontecendo no presente e você não quer que continue ou que aconteceu no passado. Então, a ansiedade ela nada mais é do que como se fosse uma raiz, né? Como se fosse o medo fosse a árvore e a ansiedade ela fosse uma espécie de raiz da árvore, alguma coisa assim nesse sentido. O que eu percebo em mim, pelo menos, é que quando eu tô ansioso, duas reações podem acontecer comigo. A primeira é que eu vou me sentir paralisado e é como se eu não conseguisse fazer mais nada, eu só conseguisse ficar pensando naquilo. A segunda é que se eu não ficar paralisado, eu vou ficar atirando pra tudo quanto é lado, tentando fazer alguma coisa pra tentar paralisar aquela situação ou mudar aquela situação de algum jeito. E às vezes, através disso, eu acabo até saindo do plano de Deus, saindo da vontade de Deus por conta da minha ansiedade. Então é como, por exemplo, uma pessoa que tá querendo namorar. E ela tá solteira, mas ela quer namorar, ela entende que ela precisa namorar e tudo mais. E aí Deus não manda ninguém, ou ela não consegue achar ninguém, e ela começa a ficar tão ansiosa que ela começa a ficar até desesperada. E olha o que está escrito em Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, ou seja, a palavra ela nos orienta a gente não andar ansioso. Infelizmente, nem sempre consegue controlar aquilo que a gente tá vivendo, mas nesse versículo a Bíblia ensina pra gente que a ansiedade ela é como se tirasse o sentido real das coisas. Então, ele fala que pra gente não se preocupar com o que a gente tem que se vestir, com o que a gente tem que se comer, porque a vida é mais importante que isso. Muitas vezes a gente tá tão preocupado com algo que a gente precisa financeiramente, com algo que a gente precisa sentimentalmente, espiritualmente, que a gente acaba não dando valor pra vida, que é o que a gente já tem. E é isso que ele tá falando nesse versículo. Não é a vida mais importante do que tudo isso?
E aí no versículo 26 ele diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Isso, quando você lê a palavra de Deus, cara, você lê isso aqui, você fala assim, caraca, né, como a gente às vezes se preocupa por besteira, né, como a gente pode ser tão inculcado com coisas que não tem nada a ver. Ele tá falando aqui que nem o seu próprio sustento, nem aquilo que você tem que comer, nem aquilo que você tem que, sei lá, fazer que é natural. Eu não tô falando que você, não, então não vamos ninguém trabalhar, vamos viver esperando que Deus dê as coisas. Não tô falando isso, mas se você tá passando por uma situação que você não tem controle, nem isso você tem que se preocupar, cara. Nem isso, você pode simplesmente descansar no Senhor. Outra coisa que eu refleti sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela produz cansaço. E conforme você fica passando tempo em que você tá ansioso, vai passando o tempo e daqui a pouco você se sente cada vez mais pesado, cada vez mais cansado de viver aquela situação, e é como se aquilo fosse roubando e minando a sua alegria. Também por conta da falta de fé que você está sentindo. Cara, quantas vezes a gente fica preocupado pensando no que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, o que a gente pode fazer para ter o controle da situação. Quando Deus está falando aqui, não adianta nada você fazer algo, você sair dando tiro para tudo quanto é lado, cara. Eu não entendo esse versículo aqui como uma desculpa para que você não faça nada. Por exemplo, não vou fazer faculdade porque eu sei que não adianta fazer faculdade porque eu não preciso me preocupar com nada. Não, eu não tô dizendo isso. Mas eu acredito que esse versículo aqui, ele tá querendo dizer pra gente, cara, espera em Deus para que você tenha uma resposta de Deus na sua vida. Ou seja, se eu tiver uma palavra de Deus na minha vida, eu posso correr à vontade e não tem problema, vai dar certo. Agora, se eu não tenho a palavra de Deus, eu fico atirando, eu fico tentando várias situações para ver se dá certo alguma delas. Isso eu digo no âmbito profissional, no âmbito amoroso, no âmbito, sei lá, estudantil, ministerial. Tá na hora de a gente parar de fazer tanto as coisas, assim, de ir buscar fazer muitas coisas e a gente parar pra ouvir aquilo que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, você tá solteiro, aí você fala, eu preciso namorar, aí você começa a namorar, você fala, eu preciso casar, depois você começa a casar, você fala, eu preciso ter filho, depois você tem o primeiro, você fala, eu preciso ter o segundo, depois eu preciso ter o terceiro, e aí quando você vê, acabou sua vida, cara. Não que ter filho acabe com a sua vida, mas quando você vê, você já passou a vida inteira e você só ficou se preocupando em fazer coisas, em comprar coisas, em colocar prioridades na sua vida que, na verdade, muitas vezes nem eram o plano de Deus. Em outra passagem, a palavra fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É muito difícil você falar para uma pessoa ansiosa, eu sei porque, como eu falei, eu me considero uma pessoa ansiosa, que às vezes ela tem que simplesmente parar tudo, ficar quieta e saber. A palavra saber, ela é a mesma palavra para conhecer no original. Ou seja, para tudo e conheça a Deus. Busca intimidade com Deus. Busca ter um relacionamento com o Espírito Santo. Busca conhecer Ele através da palavra, através de uma leitura ou através de algo, não de uma maneira obrigatória, você tem que fazer isso, não, mas desfruta do relacionamento que você pode ter com Ele. Desfruta do plano que Ele tem pra você. E Ele quer que você saiba esse plano. Ao invés de você ficar tentando dar vários tiros, ou de você ficar paralisado, falando, meu Deus, o que eu faço? Simplesmente se coloca numa posição onde você possa ouvir a voz de Deus. Se coloca numa posição onde você tira esse peso das suas costas e você coloca eles em Deus. E o que eu aprendi aqui no livro também, juntando com o que eu aprendi na palavra, é que a gente tem esse benefício, né? As pessoas que estão vivendo aí, que não seguem a Jesus, elas têm que carregar esse peso de fazer as coisas, de tudo mais, mas a gente não. A palavra fala que a gente tem que entregar o nosso jugo e o nosso fardo para Ele e tomar o jugo que é dele pra gente, que é um jugo leve, que é um fardo leve. Ou seja, isso faz com que a gente entre no aspecto que mais vai te fazer vencer a ansiedade, que é a identidade. Quando você tem a identidade de quem você é, você vive uma vida com propósito. Você sabe para onde você está vindo, você sabe de onde você veio e você sabe para onde você está indo. Em alguns momentos da minha vida, até mesmo para fazer as coisas de Deus eu me sentia ansioso. Até mesmo para, sei lá, evangelizar, eu evangelizava, sei lá, 10, 20 pessoas num dia, e aí eu pensava assim, não, eu preciso evangelizar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso estar mais na igreja, eu preciso fazer isso. Ao mesmo tempo que me fazia fazer coisas, não era exatamente aquilo que Deus queria que eu estivesse fazendo. Através do relacionamento que você tem com o Espírito Santo, Ele vai te guiar nisso também.
Bom, eu acho que ainda a gente poderia ficar conversando aqui uma meia hora sobre ansiedade. A gente tem muito assunto para conversar. Mas eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui dizendo como você faz para vencer a ansiedade, dizendo a sua experiência, se você tem problema com ansiedade, como você faz para lidar com isso, se você já venceu isso, deixa aqui nos comentários também. Se inscreve no canal e se esse vídeo bater bastante visualizações, bastante joinhas, eu vou fazer a parte 2 para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre ansiedade, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau!